Glória a Deus. Atos 12. E por aquele mesmo tempo, versículo 1 em diante, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aleluia. Ouça isto, igreja. E quando Herodes estava para o fazer nesta mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Fecha os olhos. Senhor, eu quero ministrar esta palavra. Eu sei que eu dependo inteiramente de Ti. Eu quero que o Senhor use a minha vida, a minha boca, e que o Senhor fale com o Teu povo, tanto os que estão aqui quanto os que estão online, para que a Tua palavra venha a glorificar o nome de Jesus, e a expectativa e a fé de cura e de libertação se manifeste nas vidas, e as algemas sejam quebradas, os olhos sejam abertos, os ouvidos sejam destampados, para que compreendam a Tua palavra e sejam salvos, curados e libertos, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, igreja? Oh, glória a Deus. Amados, olha, a igreja estava no início aqui, Atos 12. E Herodes era o rei de Israel. E ele mandou matar Tiago, a espada, irmãos. E prendeu Pedro. Ele queria maltratar a igreja, ele queria alegrar o povo judeu, matando discípulos indiscriminadamente. A intenção óbvia dele era matar também o apóstolo Pedro. Sem dúvida alguma, a intenção dele seria matar. Mas adveio a festa dos pães asmos, e ele então resolveu aguardar um pouquinho para apresentar Pedro ao povo. E eu creio, na minha forma de compreensão da Bíblia, que ele ia executar Pedro diante dos judeus. Eu creio assim. Aqui existe algo tremendo que a igreja de hoje precisa fazer. Urgente. Fazer o que a igreja primitiva fazia. A igreja estava reunida e orava pelo apóstolo Pedro. Veja bem. Você ora pelo seu pastor, você ora pelos seus líderes, você os coloca diante de Deus. Você tem visto as dificuldades que os servos de Deus têm passado, as lutas que como homem nós temos passado no dia a dia, as controvérsias, os problemas, as tentações, os obstáculos, as dúvidas e os ataques sutis de Satanás para que a gente pare de pregar a palavra de Deus. Mas eu digo a você, inimigo, nós continuamos a pregar a palavra de Deus e não nos calaremos. Aleluia, oh glória. Não calamos nossos lábios, nossa boca. Não adianta nos intimidar, não adianta querer nos assustar,
porque esta palavra está chegando a lugares tão distantes que nós nem sabemos. A palavra que salva, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que batiza, Jesus batiza com o Espírito Santo, a palavra que Jesus torna o frio em quente, Ele revigora a fé, Ele levanta, Ele coloca em pé, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. As prisões que o inimigo tem lançado os servos de Deus nos dias atuais são diferenciadas deste tipo de prisão em que Pedro foi encerrado nela. Quantas vezes homens de Deus são encerrados em prisões psicológicas, mentais, espirituais, e caem prostrados diante de Deus, chorando, com o rosto até em terra, e pedindo a Deus: Senhor, tem misericórdia da minha alma, usa a minha vida, abre a porta da salvação, abre a porta da oportunidade para pregarmos para milhares de milhares de milhares de milhões de pessoas, para que elas venham ao conhecimento de que Jesus Cristo é o grande eu sou, o Deus eterno, o mesmo, o que morreu na cruz, mas ressuscitou dos mortos e vive para sempre. E Apocalipse 1, 16, 17 diz: e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele é o que tem olhos como chamas de fogo, o rosto brilha como a luz do sol do meio-dia. Ele enxerga as nossas vidas, Ele transpassa as nossas almas, os nossos pensamentos, porque Ele é Deus, não há outro além de Deus. Não importa o que o inimigo tem colocado de obstáculos, de dificuldades, de prisões, o anjo de Deus desta noite vai trazer a libertação aos cativos, os oprimidos, os cansados, os desgarrados, porque é do agrado de Deus, aleluia. O apóstolo Pedro estava preso com 16 soldados, 4 quaternos, são 4 vezes 4, são 16 soldados, e além disso ele estava com cadeias, prendendo os seus pulsos, as suas mãos. Ele estava ali jogado naquela prisão de segurança máxima para aquela época, 16 soldados guardando um homem só. Qual foi o crime que esse homem cometeu? Nenhum crime. Ele pregava a palavra de Deus e os paralíticos andavam, o coxo da igreja Formosa andou e 5.000 almas foram salvas, e no dia de Pentecostes quase 3.000 almas foram salvas pelo poder de Deus, aleluia. Os irmãos que dizem: quem sou eu? Você é importante, irmão. Você é muito importante, irmã. Você é importante quando você dedica tempo para vir à igreja, orar, concordar, abençoar a igreja de Deus, porque somos o corpo de Cristo, membros uns dos outros, e precisamos um dos outros. Quando o pastor que está ministrando a palavra olha e vê no teu lugar a tua pessoa, nós nos alegramos com isso, aleluia. Nós ficamos felizes com isso, porque você está encorajando, porque você está nos fortalecendo com a tua oração, com a tua concordância, com a tua fé. Você é importante, irmão e irmã, quando você ora pelos líderes da igreja. A igreja orava pelo apóstolo Pedro, sem cessar, porque estavam esperando o que ele fez de imediato com a vida de Tiago, matando a espada. Eles imaginavam que iam fazer o mesmo com o apóstolo Pedro, e com certeza iam fazer o mesmo com o apóstolo Pedro. Porém, Pedro estava deitado ali, eu creio que estava dormindo. A Bíblia mostra que o anjo despertou, e de repente uma luz, não uma luz igual esta que nós temos aqui,
Não uma luz igual à luz do sol, que é forte, mas uma luz muito mais forte do que a luz do sol. Entrou naquela prisão, era o anjo do Senhor, aleluia. O anjo do Senhor tocou Pedro e o acordou, e o despertou. Veja bem, quando Deus age nas nossas vidas, Ele mostra o que Ele faz, aleluia. E acordou e disse para Pedro: olha, Pedro, quando viu a cadeia que estava segurando ele, caiu por si mesma. Não foi preciso nem pegar chave, experimentar essa chave, abre esse cadeado, ou uma ferramenta para quebrar o grilhão que estava nas mãos do apóstolo Pedro. Não precisou nada disso. Por quê? Porque o anjo de Deus, o anjo do Senhor, acampa ao redor daqueles que o temem e os livra do mal, aleluia. Amém? Então as cadeias caíram por si mesmas, a cadeia fugiu. A Bíblia diz que Jesus profetizou o que está lá em Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me enviou para abrir olhos aos cegos, curar os enfermos, curar os doentes, libertar os aflitos, libertar os cativos e anunciar o ano da salvação do nosso Deus. Isaías 61. Este anjo foi sob ordem do nosso Deus, foi lá. E Pedro então levantou, e o anjo disse para ele: se veste. Eu creio que ele estava tranquilo ali, as vestes dele estavam jogadas do lado, ele estava só de, hoje seria bermuda, naquele tempo é a roupa própria da época, ali no chão. Então o anjo disse: coloca sobre ti a tua capa, calça tuas alparcas, isto é, o teu calçado, vem e segue-me. E o Pedro não titubeou. Quando ele ouviu essa palavra, ele começou a seguir o anjo. E olha bem, 16 soldados não viram o que estava acontecendo, não notaram o que estava se sucedendo. Quando Deus age, o inimigo nem vê o que está acontecendo. A cura que Deus já deu nesta noite para muita gente, o inimigo nem viu, já estão curados. Porque Ele é rápido, Ele é já. Deus é já, Deus é agora, Deus é o eu sou, Deus é o Todo-Poderoso, é aquele que faz e ninguém desfaz, é aquele que fecha e ninguém abre, é aquele que abre e ninguém fecha. Quando Ele fecha a porta do maligno na tua vida, está fechada. Quando Ele abre a porta da bênção na tua vida, está aberta, aleluia, glória a Deus. O Pedro foi atrás do anjo. Quando chegou naquela porta daquela prisão do rei Herodes, devia ter tranca de tudo quanto era jeito. A Bíblia diz que a porta se abriu por si mesma. Não precisou tocar na porta para abrir, não precisou abrir a porta abriu por si própria, ela abriu sozinha. E o anjo, e Pedro seguindo o anjo, e Pedro saiu para fora. A porta foi fechada, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha, aleluia. E Pedro, visto lá fora, viu que estava livre. Oh, estou livre. Oh, quando você é curado, eu fui curado. Ah, quando você foi liberto, eu fui liberto. Foi tão rápido. Eu não sabia que era assim. Pedro também não sabia que seria assim a sua libertação. E Pedro foi embora para casa, onde estavam reunidos os irmãos, orando a seu favor. Aleluia. E quando ele chegou lá, uma menina chamada Ródia ouviu ele batendo. Em vez de abrir a porta, voltou para dentro. Não abriu a porta. Quantas vezes nós fazemos orações e não cremos no resultado da oração que nós fazemos? Aquela menina não estava com o povo de Deus, não estava com a igreja orando para Deus libertar o apóstolo Pedro, porém ela titubeou naquela hora.
ela fraquejou naquele momento. Ela não creu que fosse Pedro que já estivesse ali. Foi tão rápido que ela colocou em dúvida: será que é? Chegou lá, mas ele continuou insistindo na porta. Então foram lá abrir a porta. Abriram a porta, quem era? Era Pedro, o apóstolo de Cristo Jesus. Quando você ora, você tem que ter certeza de que vai acontecer. Quando você pede, você tem que pedir com fé. Ah, mas será? A minha fé tem que ser racional. Quem falou que a fé é da razão? A fé viola a razão. A fé ultrapassa montanhas. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, em Hebreus capítulo 11, verso 1. Fé é certeza, fé é convicção, fé não é dúvida. Quem duvida não alcança de Deus, mas quem crê em Deus será abençoado e galardoado por Deus. Aleluia. Será que eu largo o mundo? Muitos dizem: larga, vem e segue-me. Jesus está dizendo: larga. A amizade está te atrapalhando? Larga a amizade. Os lugares que você está indo desagradam a Deus? Larga os lugares que você está indo. Tudo pela fé. Anda pela fé. Viva pela fé. Confie em Deus pela fé. Porque o justo viverá da fé. Isso, o justo viverá da fé. E Abraão creu em Deus. E isso lhe foi imputado, isto é, atribuído por justiça. Deus chamou Abraão. Abraão tinha mais de 90 anos, não tinha gerado filho nenhum. E Deus disse: vem aqui, Abraão, olha as estrelas que estão lá no céu. Ele olhou: dá para você contar as estrelas? Dá para nós contarmos as estrelas? Não dá. E Deus disse para Abraão: a tua descendência será maior que o número de estrelas. Pela razão, pela lógica, pelo formalismo, não seria para ter acreditado. Um homem de 90 e poucos anos, uma mulher idosa, como é que eu vou ter uma geração? Nós muitas vezes somos lógicos demais, é raciocínio demais, é pensamento demais, e isto é obstáculo à bênção do Deus Todo-Poderoso. Abraão olhou e disse: tu disseste, Senhor, pois eu creio. Glória a Deus. Então Deus lhe deu uma descendência que é maior do que as estrelas do céu, e Abraão é nosso pai na fé. Temos que crer à semelhança de Abraão, temos que crer em Deus de todo o coração. Se Ele te diz: eu sou contigo, não temas, vou virar o teu cativeiro, vou mudar a tua história, vou abençoar a tua vida. Não importa a tua idade, não importam as circunstâncias. Mas, Senhor, como vais mudar a minha vida? Sou aposentado, não tenho nada mais o que fazer. Como é que vai mudar a minha história nesta vida? Creia, sem lógica, sem raciocínio, sem formalismo. O Deus de Abraão é o nosso Deus. Aleluia. Aqui está uma situação semelhante. Como sair dessa prisão? Prisão de segurança máxima, prisão de Herodes, prisão do rei de Israel. Como é que eu vou escapar disto? Pois é, o anjo foi lá e fez o que Pedro não faria. Deus faz o que você não pode fazer. O que você não pode fazer, o impossível para você, é possível para Deus. E pela fé, tudo é possível. Tudo é possível àquele que crê. Aquele que crê, não existe barreira, não existe dificuldade, não existe nada, basta crer. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar,
Deus vai te dar uma vida tremendamente abençoada, que as pessoas vão olhar e vão dizer: mas como é que isto sucedeu? Porque você lançou a tua fé em Jesus Cristo. Como diz aquele corinho: estou seguindo desse caminho, estou seguindo, atrás não volto, não volto não. E aí? Você está disposto a pagar o preço da tua confiança, o preço da tua fé, o preço da tua esperança? Você precisa fazer isso. Então Pedro começou a narrar o fato para eles. Olha, eu estava lá. Imagine Pedro contando para a igreja. Eu estava lá dormindo, e de repente deu um cutucão em mim, eu acordei, era um anjo do Senhor. Ele falou: põe sua roupa, calça sua sandália, seu sapato, calça, vem e segue-me. E eu olhei, onde estavam as cadeias que me prendiam? Eu não sei se prendia as mãos, certeza, talvez até os pés. Era costume deles prender os pés também, com correntes, para não andar. As cadeias caíram sozinha. Só o anjo chegou perto, as cadeias caíram. Você crê que Jesus está aqui? E que as suas cadeias vão cair sozinhas, diante da presença dEle? Aleluia. Ah, Senhor, eu estava dormindo e eu fui abençoado. Oh, glória! Amém? Aleluia! O anjo me visitou, o anjo de cura me visitou, e eu fui tocado, eu fui curado, eu fui liberto, eu fui salvo daquela situação, daquele problema. E Pedro então estava narrando. E o anjo disse: vem e segue-me. E eu fui seguindo, sabe? E eu não sabia se aquilo era sonho, Pedro fala. Eu não sabia se aquilo era visão, não parecia real, não parecia real. De tão bom que é, não parece real. De tão bom que é, não parece verdade. Alabasurra manandarabás. Não parece verdadeiro. Quando Deus libertou da morte o teu parente, o teu amigo, o teu irmão, a tua irmã, quando Deus levantou do leito de morte, Ele levantou, aleluia. É tão bom que parece que não dá para acreditar, mas Ele é Deus, aleluia, oh, Ele é Deus, o Deus Todo-Poderoso. E eu fui atrás do anjo, sabe, porque ele me disse: vem e segue-me. E as portas abriram sozinhas. Cadê os guardas? Não sei nem o que aconteceu com os guardas, sabe, não sei. Eu sei que nós não fomos impedidos. Quando eu vi, eu estava lá na rua. E lá na rua, eu vim aqui. Aí o anjo saiu da minha presença. Eu já estava liberto. A obra já tinha sido feita. Aleluia. Sabe, irmãos, há muitos anos atrás, trabalhando em Pratânia, aqui perto de Lençóis. Esse é testemunho vivo na minha vida, que eu jamais esqueço, já contei, vou tornar a contar, e amém. Eu e o pastor Claudinezinho, está aí, fomos para Pratânia, num sábado à tarde, e a gasolina do carro acabou na estrada, e marcava que tinha gasolina naquele carro. Era um Corcel 1.6, Corcel 2, econômico, 5 marchas, com 1/4, e acabou a gasolina. Acabou. Ele me disse: eu fico no carro, tomo conta do carro, pode ir buscar a gasolina com o chefe da empreita aí. E eu fui, porque passou uma ambulância, e o cara falou: eu levo, os 2 não. Eu falei: então deu certinho com a palavra dele. E eu entrei na ambulância e fui. E quando, depois de andar muito, chegou no pé do lugar onde eu ia entrar, atravessar uma mata para chegar aonde os tratores estavam trabalhando, porque as máquinas derrubavam árvores, eles colocavam a lenha nas carretas dos tratores, os tratores levavam para a estrada, colocavam no caminhão, e o caminhão levava onde a madeira ia ser descarregada. Era um irmão da igreja
para o qual eu trabalhava. Vou evitar falar nomes. Mas acontece que já eram perto de 6 horas da tarde, e às 6 horas da tarde, numa mata, fica escuro, você sabe disso. E eu comecei a entrar naquela mata, fui entrando, e conforme eu fui entrando naquela mata, que é aqueles eucaliptos de 10, 15 metros de altura, depois que eu estava bem já no seio não sei o quanto eu tinha andado, chacoalhou lá em cima a árvore e o inimigo me disse, escuta bem, você me expulsa lá na igreja, eu quero ver agora. Falou para mim desse jeito. Na mesma hora eu me arrepiei inteiro, ergui a mão, sempre eu fui guerreiro de Deus, e comecei a orar em línguas estranhas, e fui orando com a mão erguida, fui orando, e como Pedro, eu entendo bem o que aconteceu com Pedro, sabe? Parecia que era verdade, parecia que não era, parecia que era um sonho, parecia que era uma visão. Eu senti no meu corpo, na frente, no peito, nas costas, do lado direito e do lado esquerdo, gente encostado em mim. E eles começaram a andar e eu fui conduzido por eles. Eu acho que eu andei até no ar, porque eu não andava. E quando eu vi, eu estava lá onde as máquinas já estavam, e aí eu já não senti mais que tinha gente encostada no meu peito, nas minhas costas, do meu lado direito e do meu lado esquerdo. Pedi socorro, o cara pegou a caminhonete dele, foi buscar gasolina, levou, colocou, e eu contei para o Claudenzinho na hora isso, não foi, pastor? Isso, está aí. E viemos para Pederneiras. O que você acha que aconteceu ali? Os anjos me cercaram, irmãos. E me levaram. Me levaram, irmãos. Eu não sentia andar, eu não sentia que eu estava andando. Eu lembro assim como um sonho, como uma visão. E Pedro, mesma coisa. Eu não sei se era real, ou se era visão, ou se era sonho. Eu também. Mas era real. Tanto era real que o valentão lá em cima, nem sei mais dele. Sangue de Jesus tem poder. Eu acredito que ele falou, com quem eu fui me meter, hein? E puxou o carro, glória a Deus. Você que é de Cristo, pode ser abençoado tremendamente. Pode conseguir libertações fabulosas na tua vida. Basta tão somente você dizer, eu creio que tudo é possível para o meu Deus, para Jesus Cristo. Tudo é possível àquele que crê, diz o Senhor Jesus, aleluia. Sabe o que aconteceu? O anjo saiu de perto do apóstolo Pedro, mas o anjo foi atrás de Herodes, o valentão, o que mandou matar Tiago a espada. Está aqui, nos versículos subsequentes, conta isso, lá pelo versículo 21, 22, 23, 24. E Herodes reuniu o povo, porque ele não viu mais o apóstolo Pedro, ele mandou matar os soldados. Está aqui, justiçar é matar, viu? Tá? Que é o que está escrito aqui. E ele se reuniu para dar uma entrevista para o povo. Acho que a cara dele foi lá no chão. E quando ele estava falando, o povo incrédulo começou a dizer, não é um homem que está falando, é Deus que está falando, colocando Herodes como se fosse Deus. O anjo que libertou Pedro chegou em Herodes e só tocou nele. Tocou, sabe o que aconteceu? Os bichos comeram Herodes ao vivo, a cores e presencialmente ali. Ele morreu, ele expirou, comido por bichos. Bicho é bigato, vamos falar assim, tá? Que surgiram do nada. Olha aqui, aqui está aqui, versículo 21. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez uma prática de rei, né? E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. Versículo 23, e no mesmo instante feriu o anjo do Senhor,
porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou. Expirou é morreu. Versículo 24, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. É muito sério quando se levantam contra ungidos de Deus, sabe? É muito sério. Ele foi se levantar contra Tiago, Deus permitiu. Não devemos redarguir, não devemos perguntar. Deus permitiu a morte de Tiago, já recolheu ele para o reino, não é? Assim como Estevão também. Mas Pedro, Deus não permitiu. Paulo, várias vezes, Deus não permitiu a morte. Por quê? Porque Deus tem uma obra a realizar na sua vida, você vai viver. Está entendendo? No ano passado eu tive 2 infartos, só 2. Era para ter morrido. Aliás, dia 7 de setembro eu percebi que estava morrendo. Aí eu clamei Jesus. Estou aqui, ó. Estou aqui, ó. Forte. Forte, glória a Deus, mais forte que antes. Fui lá para o médico, fez cateterismo. O médico disse, rapaz, sabe? Obrigado pelo rapaz. Você não precisa fazer ponte safena, nem pôr estente. Nasceu um monte de veia do lado de uma das coronárias, está suprido a tua circulação. Ele, com letra maiúscula, Ele, Jesus, faz o que homem nenhum pode fazer, glória a Deus, porque Ele é o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, o Emanuel, aleluia. Com certeza, Ele quer que eu continue pregando. Agora vem aí o inimigo querendo fazer parar de pregar, sai da frente que eu passo por cima. Em nome de Jesus, nós passamos por cima de toda resistência maligna, de toda obra do diabo, e jamais vamos desistir. Não pode ser aquele crente que derrete com a chuva, sabe? Conhece o crente que choveu, ele não vem, de repente ele vai derreter, né? Coitadinho. O crente dodói, conhece o crente dodói? Me ofenderam, então não vou. Ofenderam? E a Jesus? Colocaram-lhe uma coroa de espinhos, cuspiram no rosto, bateram-lhe na face, mas ele fez a obra que ele veio fazer e concluiu. Sabe, irmãos, nós temos que ter couro grosso. Quanto mais bate, mais forte fica o couro. Sabe o que é couro grosso? Não é sentimental, não é emocional, mas tem fé. Fé não é razão e nem sentimento. Fé é certeza, fé é convicção, fé é saber em quem tenho crido que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Aleluia. Amém, queridos? Essa é a palavra que Deus deu nessa noite.